que Marx faz lançar a edição francesa, que é a segunda edição nacional, a primeira é a alemã, evidentemente, e a segunda é a edição francesa. E na edição, no prefácio da introdução, no prefácio da edição francesa do Capital, ele faz uma série de referências às questões que a Comuna de Paris traz para ele, e a sua visão de mundo e tal, que ele coloca no Capital. Particularmente o seguinte, é uma coisa, é como o Capital está praticamente pronto antes da Comuna, falta a cereja, né? E a Comuna traz os elementos para esse acabamento da cereja ou do glacê do bolo, como quer. Desculpe o mau gosto da comparação, mas essa hora da noite com a fome, todo mundo está. A indissolubilidade entre economia, política e sociedade. A economia é indissociável da política e a política é indissociável da economia. E isso, na medida que isso aconteça, se a economia é presidida pela lógica do capital, é a lógica do capital também que vai organizar a relação política, como o Miranda também chamou a atenção, organizar a relação política e organizar a relação social. E, nesse sentido, a ruptura com a lógica do capital, que é uma lógica castradora, delimitadora, é um plano hierárquico de caráter totalitário, porque é impositivo, não é decidido livremente, faz com que necessariamente o trabalho tenha essa dualidade, que o trabalho concreto, sim, existe trabalho concreto, mas ele também é um trabalho socialmente abstrato, genérico, que separa o valor de uso de valor de troca. Porque o valor de troca é para se destinar ao mercado nos moldes da circulação capitalista, né, para gerar um lucro e acumular, e acumular, e acumular. Quando tu tens a liberdade de escolher, quando uma sociedade é capaz de escolher coletivamente, livremente, o que fazer dos escassos recursos naturais, olha a ironia. A Comuna de Paris faz aquilo que é o sonho de todo neoliberal: eficiência e enxugamento da máquina, a começar por achatar o salário dos caras. Só que os neoliberais não gostam de achatar os salários deles, é dos outros. Um certo estado do sul do país, né, que vai achatar, vai cortar as aposentadorias acima de 1.500 euros, o que dá cerca de 3.750 reais. Mas o salário deles não vai ser cortado como vai ser também. Eles ganham mais de 3.750 reais, não ganham? Pois é. Então a conversa é essa, é para os outros. A liberdade que o Marx saúda no fundo das contas é que essa nova história, a história de luta de classes, né? Diz o Marx, né? A história é a história da luta de classes. Então poderia dizer, o capital se interessa pela história. Dizer que a história da luta de classes é uma redundância. Nós assumimos o ponto de que a história é a história da luta de classes. Mas se a história da luta de classes é também a história do homem pela liberdade, na verdade o que acontece é que a história, o que Marx está saudando na história da luta de classes que ele incorpora o capital, ele está saudando a história da luta pela liberdade e saúda nas formas concretas que a Comuna de Paris garantiu para ela uma cidade durante 2 meses e meio. Ele garantiu isso, a liberdade do ser humano. Tanto é que os caras sabiam que estavam derrotados, condenados à morte, e vão lutando até morrer, e só se entregaram por uma razão muito simples. Né? O exército de fora que entrava quando acabava a munição, tinha mais munição chegando. Os parisienses tiveram que lutar com a munição que tinham, e não tinham nova munição. Quando termina a munição, estão mortos. Vão ter que lutar à base de sabre. Vão morrer. Então eles sabiam que estavam mortos desde o início. Não porque os outros foram melhores, não. É porque eles não tinham acesso à reposição de munição. O que Marx saúda cada vez mais, então, para fechar, a partir da Comuna de Paris, e isso vai orientar toda a sua luta política posterior, né, a ênfase na luta pela liberdade. Eu diria assim, Marx, para ser entendido, é esse Marx que saúda a liberdade na Comuna de Paris, da maneira como ele faz, e passando por toda essa trajetória. Veja,
se vocês têm dificuldade de construir texto progressivamente, Marx teve uma dificuldade de quase 30 anos para poder chegar a entender tudo. Né? Começa lá com os manuscritos econômicos e filosóficos, mais ou menos, né? E vai até 67. Quase, ele teve uma longa trajetória, ele sabe disso, pelas cartas que ele escreve, se construiu coisas até que foi entendendo. Então é o Marx, eu digo assim, o Marx hegeliano da contribuição à crítica, e eu estou dizendo isso também para o Glauco, coitado, não sabia, achava que ele era marxista. Ele é marxista. Enquanto está na contribuição, tu és ainda marxista hegeliano. Quando quiser ser um dialético, meu chapa, vai proclamar do Capital. Aliás, eu sugiro que o nome do CUT deixe de ser Grupo de Estudos Contribuição da Economia Política, se é que não devem ser confundidos com hegelianos, se é que alguém vai fazer essa confusão, e chame-se simplesmente os marxistas. Pronto. É aí que vai valer. Obrigado. Gente, nós vamos abrir o espaço para quem quiser fazer perguntas, colocações. Eu sei aí que pela janela da hora não vai dar muito tempo depois para a volta do debate, mas quem ainda quiser dialogar aqui com os debatedores, está aberto o espaço. Lá no fundo. Se apresenta e já faz a pergunta. Meu nome é Matheus, eu gostei da iniciativa de fazer uma mesa assim, falando sobre a comuna. Sou da história, inclusive nossa semana acadêmica esse ano vai ser sobre a Comuna de Paris. O nome da semana acadêmica vai ser Para Além da Autoridade, 140 anos da Comuna e o Estado em Xeque. Estão todos convidados para participar, vai ser na semana acadêmica da URGS, de 23 a 27 de maio, lá no Campus do Vale, no auditório do Ileia. E, bom, eu vou falar bastante de Marx aí na mesa, então eu gostaria de perguntar um pouco além quais foram as influências do Proudhon na comuna, né? Já que a gente sabe que ele foi o principal teórico da comuna, que pelo menos os comunários se apropriaram muito mais das ideias deles do que as ideias de Marx, né? E, bom, era mais nesse sentido. Obrigado. Perguntas? Eu vou fazer uma pergunta para aproveitar aqui. Eu queria saber da mesa, bom, quando tem a seguinte frase que Marx fala na luta de classes na França, que ele fala da forma finalmente descoberta da emancipação do trabalho pela via política, né? O que vocês compreendem dessa frase e o significado dela? E agora a segunda pergunta me fugiu, então vou passar adiante para quem quiser fazer. Então, a mania de não anotar as coisas aqui. São duas perguntas bem diferentes. Bem diferentes, é. Vamos começar pela tua já. Bom, eu vou lembrar a minha. Tá, então essa é a primeira. Eu acho que o Glauco está ocupado lá em ver o horário de me mostrar a coisa de ti e não prestou atenção no que eu disse. Porque a coisa que o Marx chama a atenção é o seguinte: a Comuna de Paris mostra como a luta de classes, quando o operariado toma o poder e destrói as formas burguesas de organização da produção e destrói as formas burguesas de organização do Estado, tu tens uma sociedade na qual... Pode ler, por favor? A citação? É a emancipação econômica do trabalho pela via política. Precisa dizer alguma coisa? Não é? Se emancipa economicamente porque o trabalho deixa de ser um trabalho comandado pela lógica do capital, deixa de ser um trabalho alienado, deixa de ser um trabalho que na sua concretude é um trabalho que só produz valor de troca quando para uma mercadoria que deveria ter valor de uso. Mas aí eu acho que eu lembrei da questão que eu acho que tem a ver com o que o Matheus, né, que ele perguntou, e até com essa discussão sobre, vamos dizer assim, as diferenças dos anarquistas, né, na figura do Proudhon com a visão do Marx, que ele menciona, vamos dizer assim, na declaração do Conselho Geral da AIT, né, da Associação Internacional dos
os trabalhadores e faz uma crítica velada ao fato que, na opinião dele, vamos dizer assim, o erro talvez dos comunards seja de não ter destruído totalmente o aparelho do Estado burguês, quer dizer, de ter deixado o governo se transferir para Versalhes e não ter ido, vamos dizer assim, liquidar de vez, o que possibilitou uma reorganização desse Estado para oprimir e dissolver a comuna na experiência. Bom que nós temos um francês na mesa e um francês com militância política e conhecimento de história, porque o que eu disser aqui de bobagem ele corrige, me xinga e vamos para fora da razão. Mas, antes da época anterior, logo anterior à Comuna de Paris, haviam dois grupos políticos, ao entender, relevantes para a constituição de um movimento popular. Eram os blanquistas, Louis Blanc, e os proudhonistas. Louis Blanc, há muito tempo, vinha tentando, literalmente, pequenos golpes de Estado, né? Insurreições que um Régis Debray hoje chamaria, né, de vanguardistas. Né? Agora, quando ocorre a Revolução, a própria descrição da Revolução, como começa, né? Soldados mandados pelo Thiers tentam levar os canhões de Paris e o povo impede, sem nenhuma organização, não era não blanquista e nem era comunista. Eram os caras na rua, o canhão que nós botamos aí, e os caras estão levando, que história é essa? O povão vai para a rua. E o blanquismo e os blanquistas não têm nada mais a fazer senão entrar na luta. Proudhonistas, a mesma coisa. Se deem conta que o desenvolvimento das formas materiais cada vez menos manufatureiras e cada vez mais fabris, né, estavam dissolvendo lentamente, mas seguramente, as bases sociais do proudhonismo, às quais se aplicava a teoria proudhonista econômica. Mas tem uma outra coisa, não se esqueçam que o Proudhon tinha aquela filosofia da não intervenção política, uma coisa que muita gente se esquece. Os proudhonistas não tinham nada a fazer. Se alguma coisa tivesse a ser criticada na base dos comunards, eram os proudhonistas, exatamente porque eles foram talvez os últimos a se mobilizarem e a entrarem no grosso da Revolução. Para fechar, a maioria dos membros dos comitês, dos diferentes comitês da Comuna de Paris, ao que eu saiba, eram membros da Primeira Internacional. Isto é, não eram nem blanquistas, nem proudhonistas. Companheiro cônjuge, s'il vous plaît. Que bobagem que foi que eu disse por aí? Eu vou dizer outra bobagem. Não são especialistas em Marx, né? Mas a relação marxismo e comunismo. Isso é posterior, mas que tal a gente deixar para depois, porque isso é o que vem bem depois, digamos, da Comuna. Tratamos isso hoje, sim, não há problema. Pode, de repente, a pergunta ficar para o final, depois de vocês responderem nesse ponto. Sobre os proudhonistas, depois sobre a forma, enfim, os proudhonistas, os blanquistas, primeiro, os marxistas são apenas uma corrente dentro da Associação Internacional dos Trabalhadores. Não são a corrente majoritária. O Marx tem um certo prestígio, eles também. A Associação Internacional do Trabalhador não é uma internacional marxista. A segunda internacional será tida como marxista. Até onde era marxista é discutível, mas ela será tida como marxista. A primeira não, é extremamente heterogênea. O Marx, ele escreve um texto, cuja data de título eu esqueci, mas ele diz que o importante é a classe trabalhadora não somente se pôr em movimento, mas ao se pôr em movimento, se reagrupar no seu terreno e, no que toca aos partidos políticos, formar ele diz que é mais importante formar um partido político o mais heterogêneo que possa ser, do que ter um pequeno grupo, ter clareza bem definida. Então, quando é constituída a Primeira Internacional, é exatamente a expressão disso. Havia movimentos, havia reagrupamentos, isso vinha